Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tava um pouco sumida, mas tô aqui novamente, né? Problemas de saúde na família, cuidando do meu pai, que tem 85 anos, e também, junto com tudo isso, ainda arranquei o dente do siso inferior, gente, é muita dor. Não para arrancar, mas sim após a cirurgia, né? Então, é uma dor imensa. Eu fiquei 2 semanas com muita dor, mas graças a Deus já passou, tá tudo bem. E eu tô mostrando aqui as minhas equivérias e as minhas plantas, minhas suculentas no caso, e falando também que a preocupação com o calor, com a chuva, com o sol intenso. Então, eu tenho perdido algumas suculentas, né? E acredito também que tem bastante gente que tem perdido por isso. Minhas suculentas elas ficam a maior parte do tempo no tempo mesmo. Eu não tenho estufa, não tenho cobertura. Tenho uma pequena cobertura assim para quebrar um galho, né? Para não ter excesso de chuva, mas mesmo assim ainda molha. Então, o que eu testei, né, que deu certo, que foi que a suculenta ela não precisa de muito substrato. Então, nessa época chuvosa, porque o que acontece assim, se tem muito substrato, o substrato ele fica molhado, aí vem o sol quente, esquenta, ou mesmo sem sol, dando só o calor, já fica quente o substrato e geralmente elas se desidratam muito, né? E pode até cozinhar as raízes, pode também trazer cochonilha de raiz. Então, problema acontece de todas as formas referente ao substrato das suculentas nessa época. Porque essa época é a pior época que tem para suculenta, né? Porque umidade e calor realmente não ajuda. Então, o que eu fiz? Eu comecei a colocar bem menos substrato. Então eu coloquei pouquíssimo substrato, porque na verdade, suculenta ela não precisa de muito substrato. Ela já é uma planta acostumada com clima desértico, com pedra, com areia. Então, para ela, ela se sente muito mais confortável com pouquíssimo substrato do que com muito substrato. É claro que nessas estufas, nesses lugares que já existe uma estrutura já apropriada para cultivo, é claro que existe mais substrato, então existe ali um controle de rega, um controle de luminosidade, um controle de adubação, então já não afeta tanto. Mas para nós que temos o nosso cultivo no quintal, sem todos esses cuidados que os profissionais têm, então o que deu certo para mim foi isso. Não é porque aqui em São Paulo é assim, quando faz sol, faz aquele sol forte. Olha, essa aqui é a baena, tá? Então, aqui em São Paulo, geralmente a gente tem as 4 estações num dia só, dependendo, tem dias no ano, né? Então, aqui chove torrencialmente, tem às vezes fica a semana inteira chuvoso, nublado, depois vem aquele sol escaldante, vem aquele calor assim que a gente fica assim mesmo preocupado, porque a gente não aguenta, imagina as plantas, né? Então, eu consegui é, essa dica, não é? Deu certo para mim colocar menos substrato aqui nessa lata de manteiga. Olha, essa Darley Dale, ela deve ter acho que um dedo só de substrato. E o resto é tudo dreno com isopor embaixo dela. E olha como que ela tá. Ela ficou bem mais hidratada, porque elas estavam desidratando muito, né? Então eu percebi que essa forma de cultivo ajuda bastante, tá? A gente que tem suculentas no tempo, ok? Essa aqui é a Alice Evans, é linda. Elas estão todas esbranquiçadinhas assim, tá, gente? Porque eu coloquei terra de diatomácea para poder também dar uma contida aí, uma ajuda aí para não ter fungo, para não ter cochonilha, né? Então, já ajudou bastante, tá? A lilacina também é uma planta que ela tá lindíssima, a coloração dela é maravilhosa. Ela gosta de ser esquecida. Ela fica 15 dias sem água, assim, tranquila, gente. É uma coisa assim impressionante.
Eu deixo ela esquecida. Agora que eu fui ver, dessas 2 semanas que eu fiquei com o meu, que eu arranquei o siso, que eu fiquei ruim, porque a gente não tem ânimo para fazer nada, porque é só dor o tempo todo. Fiquei o tempo todo tomando analgésico. Que eu fui ver ela, ela tá linda e maravilhosa, eu não tinha regado. Essas são a Pink Tips. Então, eu coloquei nessa bandeja para poder não ficar muito acumulado o substrato, tá? Essa bandeja é bem rasa e coloquei, olha, essas suculentas todas juntas. Parece que elas gostaram, não é? Assim que acabar o verão, eu vou colocar cada uma no seu vaso único para poder elas poderem crescer mais, tá? É que eu percebo que elas não, algumas cresceram mais e outras cresceram menos, mas perdi aqui acho que umas 2 ou 3, né? Porque teve muita chuva, elas pegaram chuva mesmo com a cobertura. E essas aqui resistiram. Olha, chihuahuenses, essa aqui é a Mensa, a Sara Remibutan, essas aqui, essa verdinha. Olha aqui, Sinocrassula indica. Ela sentiu muito quando ela veio da internet. Derenberg. Aqui a Echeveria Brisa. E elas estão super bem. Elas adoraram essa bandeja aqui com várias, uma dentro, uma perto da outra. Porque elas se ajudam, né? Algumas suculentas gostam, outras não. Aqui também a minha Afines. É uma suculenta que é muito fácil cultivar, tá? E ela resiste ao tempo. Sol, chuva, pode chover até canivete, né? Brincadeira, né? Brincadeiras à parte. Mas ela não dá praga, não dá nada. É uma suculenta sensacional. E assim estão minhas suculentas, tá, gente? A gente dando, assim, se virando nos 30 para poder manter e não perder essas lindezas. As lolas também cresceram bastante, estão com a coloração bonita. Elas aguentam bastante o sol pleno. Olha que lindinhas. Eu amo essa suculenta. Era meu sonho eu conseguir comprar. Olha só. Veio 2 cabeças, né? E elas estão lindíssimas. Ok, pessoal? Eu desejo aí um bom fim de ano aí, né? Esse calor aí também. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir.